Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Eduardo Hirossi. Hoje nós vamos fazer vamos responder umas perguntas. Tem uma pergunta legal que fizeram para mim que eu achei interessante, cara. Era sobre recolhimento e atraso em relação à qualidade segurada. Perguntava assim, ó, professor, minha cliente recolheu de 2015 a 2018. Em 2018, né, a gente é de 2018. Só que em dezembro de 2018, ela foi e recolheu fevereiro de 2018 a dezembro, como contribuinte individual. Ela pergunta, qual contribuição da qualidade segurada para ela? Olha que interessante. Como ela contribuiu? A última contribuição que ela tinha feito seria janeiro de 2018, tá? Lembrando que o segurado contribuinte individual, ele mantém a qualidade segurada por 12 meses, tá? Então, como ela recolheu em dezembro de 2018, ela vem e faz o recolhimento de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril, sucessivamente. Ela queria saber que a qualidade segurada dele conta de fevereiro de 2018 ou de dezembro. Olha que legal. Como ela recolheu dentro da manutenção de qualidade segurada, mesmo os recolhimentos recolhidos em atraso, considera como se paga em dia. Então, a última, dezembro. Então, ela manteria a qualidade segurada de dezembro de 2018, né? Que ela recolheu. Então, daria janeiro, fevereiro, até 15 de fevereiro de 2020. Olha que interessante. Então, é o seguinte, gente. Se você recolhe a primeira em dia, depois as outras contribuições, você vem recolhendo em atraso, tá? Mas você pagou dentro do período da qualidade segurada, o sistema do INSS, ele considera como se fosse pago em dia. Esse é o entendimento do INSS. Tá? Estando dentro do... Independentemente se ela for paga atraso. Tá? Igual, pagou fevereiro e em dezembro. Então, a última que vai contar é dezembro. Tá? Tá bom? Muito interessante. Interessante isso aí. E fizeram duas perguntas parecidas na mesma semana. Eu achei muito interessante. E só lembrando de novo, tá? Em relação a recolhimentos de atraso, aquelas contribuições... Quando eu falo em recolhimento e atraso, aquelas contribuições que foram pagas, tá? Até 5 anos. Até antes de 2019, para períodos antes de novembro de 2019. Toma cuidado. Se você faz um recolhimento e atraso, períodos referente a antes de novembro de 2019, hoje, o INSS não considera isso para aposentadoria por tempo de contribuição, pela regra de transição, de 50% e 100%. Então, assim, qual que é a alternativa? É pedir o benefício ser negado e você pleitear judicial. Por quê? Porque não há previsão na Lei 8.213 e nem na Lei 8.200 nem no Decreto 3.048. Então, quer dizer, o INSS, esse é um entendimento administrativo, é uma ilegalidade. Então, poderia até entrar com uma via judicial. Tá bom? Próximo. Vamos lá para mais uma pergunta. Professor e demais colegas. Contribuinte individual que perdeu a qualidade de segurado e teve problema cardíaco, causando incapacidade permanente para o trabalho. Se ele voltar a contribuir para readquirir a qualidade de segurado, pode requerer o benefício mesmo tendo a doença ocorrido dentro do período em que estava descoberto? Obrigado. Tema delicado. Tema delicado e meio que... É assim, né, Arnaldo? Tema que a gente trabalha muito isso. Exato. Tá? A gente vira e mexe, a gente vive discutindo sobre isso. O que você precisa entender em relação ao auxílio por incapacidade temporária ou permanente? É uma sigla do INSS, DI. Data do início da incapacidade. Tá? A data do início da incapacidade, ela tem que estar dentro da manutenção da qualidade segurada. A data do início da incapacidade é diferente da data do início da doença, DID. Por quê? Porque você pode estar doente, mas não incapaz para o trabalho. Vamos dar um exemplo? Eu vou aqui, dou um murro na parede e machuco a mão. É um exemplo tosco, né? Mas é isso aí. Eu machuquei, né? Fiz um curativinho aqui, eu tô doente, né? Mas eu não tô incapaz para o trabalho. Outro exemplo clássico, uma pessoa que é surda, um ouvido, ela tem uma doença. Poderia ser assim. É um agravamento da doença, né? Mas ela não é incapaz para o trabalho, tá? Agora, se a pessoa teve uma doença, você analisou o caso concreto, né, Arnaldo? Vou pegar um exemplo aí. E detectou que realmente a incapacidade foi posterior à perda da qualidade segurada, o que você tem que analisar agora?
o agravamento. Houve um agravamento depois que você começou a contribuir? Se houver um agravamento, neste caso, e esse agravamento dentro da qualidade de segurado, neste caso, o segurado vai ter direito ao benefício no INSS. Tem que analisar a carência aí também, né? Agora vamos falar da carência. Por outro lado, existe incapacidade perante o INSS que exige carência e existe capacidade isenta de carência. Por quê? Porque se a pessoa não tiver 12 meses lá, que é o mínimo, não teria direito ao benefício. Mas, vamos supor que eu começo a trabalhar hoje, primeiro vínculo meu, começo a trabalhar hoje, eu sofro um acidente de trabalho no mesmo dia. E nesse caso, vou ter direito ao benefício? Nunca filiei ao regime geral. Me filiei hoje e me machuquei hoje. Vou ter direito ao benefício. Por quê? Porque o benefício acidentário, ele é isento de carência. Ele precisa do quê? Que você esteja filiado ao INSS, você esteja segurado no INSS. Tá? Então, o auxílio doença é um pouquinho complicado. E é o que você está pegando na prática agora em relação às ações que você está montando, né? Tendo em vista a lei nova que exige algumas qualificadoras hoje, tem que informar. O problema é do INSS, né? Que ele indefere o processo e não fala a razão do indeferimento, né? Ele fala que o segurado está incapacitado para o trabalho. Daí você tem que questionar isso detalhadamente na via de justiça. Daí fica um pouquinho complicado. E aí, compete nós entrar com um recurso para poder pedir para o perito fundamentar a incapacidade? Eu acredito que recurso no caso de benefícios por incapacidade temporária, eu não vejo tanto sucesso assim, né? É verdade. Né? Mas se eu falar para vocês, vocês não acreditam. Eu já vi, cumprimento de diligência do INSS, recurso de incapacidade, o médico cessou o auxílio doença na época, era auxílio doença. Eu cumpri diligência, hein? Eu tô falando para vocês. Daí, quando ele entra com a de recurso, tem que fazer uma banca de médicos que tem que analisar. Passou pela perícia, os médicos na análise de recurso sugeriu a aposentadoria por invalidez. Nossa. Eu já vi isso, tá? Fiquei um tempo também na SEAB de recurso. Tinha muito benefício de auxílio doença, o benefício por incapacidade temporária, concedido em via de recurso. Por quê? Porque na via de recurso não é um médico mais que analisa, é um grupo de médicos, uma equipe que analisa. Junta, né? Que analisa o paciente. Muito bom. Dependendo do caso, o que a gente percebe muito, que eu vejo? O laudo médico. Às vezes a pessoa põe um laudo muito ruim. A incapacidade é extremamente, né, assim, grave, mas o laudo médico não ajuda. A gente já viu médico cardíaco, né? Cardiologista dá um parecer em relação a um fêmur do segurado. Problema ortopédico. Então, assim, problema ortopédico. Então, assim, problema grave. A possibilidade de ferimento administrativo é muito grande, né? Porque os médicos, dá pra falar pra você, até os médicos, assim, em relação até o atestado, eles vão muito em relação ao atestado. Às vezes um médico, ele é bem considerado ali na sua cidade, né? Ali, é um especialista da área e o INSS concede benefício. Daí você vai outra pessoa que o agravamento é maior, a doença, né? É mais grave e o benefício é indeferido. Você tem que dar uma olhada para saber também qual que é o atestado médico que você apresentou. Quando via judicial, em relação ao vídeo judicial, a gente sempre pede que o paciente faça seja analisado por dois profissionais diferentes, né? Para poder até questionar em via judicial. É uma dica que eu sempre deixo aí. Perfeito. Arnaldo, vamos supor, chega um cliente no teu escritório, ele trabalha com atividade especial, tudo, e o agente nocivo que ele é exposto é o ruído. O único agente nocivo que ele tem ali é o ruído. Só que ele é surdo, ele é deficiente auditivo. E aí, como que fica? Boa pergunta. Isso é engraçado, né? Um caso nosso. É um caso prático, então, concreto aqui do escritório. Só que é o seguinte, Arnaldo, vou te falar uma coisa pra você vai dar risada. Ele tem muita trepitação. Ele causa danos neurais, as ondas senoidais. E ele, sério, cara, isso aqui é uma coisa no exame admissional da empresa, então, constatou o Paulo tá fazendo, o Paulo pediu o LTCAT, o Paulo constatou mesmo, realmente, né? Ele fica, não só também a trepidação, mas a fumaça. Tem bastante. Mas isso foi uma coisa que assustou nós, assim, quando a gente foi fazer. Nunca tinha visto um caso assim. É louco, né?
Então, assim, porque isso que quer dizer? Quando você pegar o PPP, toma cuidado no agente que foi informado. Por que eu tô falando isso? Porque só de olhar você vai falar assim, nossa, mas não cabe. Mas estudando o PPP, analisando um caso concreto, nós percebemos que você tem que entender o que é a atividade que ele exerce. Sim. Que a atividade dele não era só ruído, tá? Ele Sim. trabalhava numa indústria química. E dentro do setor que ele trabalhava, ele não estava exposto só ao ruído. Isso, você tem que Mas ver o ambiente dele, barulho, né? trepidação, que ele usava, ele carregava aquela... Eu não sei qual que é o nome que fala... Ele mexe com. Eu não sei que não é aquelas empilhadeiras pequenas que vai Sim. trepidando, mas ele ficava exposto no ambiente, o vapor. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam assim, mas isso aqui não dá, que é especial. Que é uma dica que eu sugiro? Primeira coisa, eu tô falando para vocês porque eu trabalhei 10 anos como operário no Japão, em fábrica do Japão. Eu trabalhei como fundição, né? Trabalhava na parte de fundição, eu trabalhei muito com injetora plástica também, em relação ao... Tem muito calor desse ambiente. Inclusive, do lado esquerdo, eu tive uma perca auditiva. Então, eu falo assim, por eu passar por essa experiência, toda vez que eu vou analisar um PPP, eu pergunto, como era o ambiente que você trabalha? Você tem que estudar o ambiente em que o segurado trabalhou. Por quê? Porque a empresa ela quer descaracterizar, né? Sim, e ver os agentes que ele estava exposto, né? Físico, químico, compete biológico. a nós que trabalhamos na área previdenciária comprovar isso, tá? Por hoje finalizamos aí mais um Heroes Prevcast, respondendo as perguntas dos membros da comunidade. Espero que todos gostaram e estamos aí pro próximo. Aguardamos vocês no próximo podcast. Até lá.